Quantas noites você já passou acordado tentando encontrar uma saída? Quantas vezes olhou para o teto, sem forças, pedindo apenas um sinal de que Deus ainda estava ali? O desespero financeiro é uma das provas mais cruéis, porque ele tenta destruir não apenas a sua vida material, mas também a sua confiança em Deus. Mas existe um santo que conhece bem o peso da privação. Um homem que viveu sem nada, e justamente por isso, descobriu que quem tem Deus nunca está vazio. Seu nome é Santo Onofre, e há séculos ele tem intercedido por aqueles que perderam quase tudo, menos a fé. A história dele não é apenas sobre pobreza, é sobre providência, sobre o poder de acreditar quando não há mais lógica. Porque quando os recursos acabam, começa a agir o reino que não depende de moedas, mas de oração. Hoje, você vai entender por que tantas pessoas endividadas encontraram esperança ao invocar Santo Onofre. Não é magia, é fé, é transformação, é o encontro entre a necessidade humana e a generosidade divina. Talvez o que você está vivendo agora seja mais do que uma crise financeira. Talvez seja um chamado de Deus para um novo começo, um convite para descobrir a verdadeira riqueza. Aquela que o dinheiro não compra, mas o céu concede. Vamos caminhar juntos nesta história, porque mesmo na pobreza, o céu sempre esconde tesouros. A noite dos fardos. Há noites que parecem não ter fim. O relógio insiste em marcar as horas, mas o tempo não anda. As contas sobre a mesa parecem multiplicar-se como sombras, e cada batida do coração carrega a culpa silenciosa de quem sente que falhou. É o peso da dívida, não apenas a que se mede em números, mas a que sufoca o espírito. É o cansaço de quem dá tudo de si e ainda assim não vê saída. A dor de dever algo é, muitas vezes, mais espiritual do que material, porque a dívida não atinge apenas o bolso, ela fere a alma. O homem ou a mulher endividada acorda no meio da noite com a mente inquieta, o coração acelerado, e a sensação de que Deus se afastou. É uma provação que corrói o ânimo, apaga o sorriso e abala a fé. A vergonha se torna companheira, e o medo do julgamento dos outros silencia até as orações. Mas há algo que poucos percebem. O inimigo usa o desespero como arma. Ele sussurra no ouvido: você perdeu. Não há mais esperança. Deus te esqueceu. E se essa mentira é aceita, a alma enfraquece, a fé começa a murchar, e o coração passa a enxergar apenas o abismo. No entanto, é exatamente nesse abismo que Deus costuma agir. Quando todas as soluções humanas falham, o céu abre caminhos invisíveis. Em Mateus capítulo 6, versículos 25 e 34, Jesus fala ao coração aflito: não vos preocupeis com a vossa vida, olhai as aves do céu, não semeiam nem colhem, e vosso Pai as alimenta. Essa passagem não é poesia, é promessa. É o lembrete de que Deus não abandona quem confia, mesmo quando o pão é contado e o dinheiro falta. O Pai do céu não ignora os que choram em silêncio, porque cada lágrima sincera é uma semente de fé. Talvez sua luta financeira não seja castigo, mas um chamado. Deus permite o deserto para revelar a fonte. Ele tira o apoio humano para ensinar que o sustento verdadeiro vem dele. Quando o coração se volta para o alto, algo começa a mudar. Não fora, mas dentro. Surge uma paz inexplicável. A certeza de que a última palavra não virá da dívida, e sim da providência. O sofrimento que hoje pesa sobre você pode ser o mesmo que vai purificar sua vida. Cada conta vencida, cada lágrima derramada, cada oração feita na madrugada pode estar moldando sua fé de maneira que você ainda não compreende. E nesse processo silencioso, Deus prepara o terreno para o milagre. Mesmo quando tudo parece perdido, há alguém intercedendo por você. Santo Onofre, o eremita do deserto, aquele que renunciou a tudo e foi sustentado apenas pela mão divina. Ele sabe o que é confiar quando não há mais nada a oferecer. E é por isso que ele se torna refúgio dos endividados, dos aflitos, dos que estão à beira de desistir. Enquanto o mundo diz que a solução está nos cálculos,
Santo Onofre ensina que o primeiro passo é dobrar os joelhos, porque nenhuma dívida é maior do que a misericórdia de Deus. Nenhum credor é mais poderoso do que aquele que perdoa. E quando a alma aprende a descansar na providência, o fardo começa a se tornar leve. Essa é a noite dos fardos, o momento em que o peso da dor pode se transformar no início da libertação. Pois até no escuro, há um santo que escuta e um Deus que age em silêncio. O deserto de Santo Onofre. Quando o mundo fala em deserto, pensa em solidão, em escassez, em abandono. Mas para os santos, o deserto sempre foi o lugar onde a voz de Deus se torna mais nítida. Foi no deserto que Moisés ouviu o chamado, que Elias reencontrou sua missão, que João Batista preparou os caminhos do Senhor. E foi também no deserto que Santo Onofre descobriu o segredo da verdadeira riqueza. Filho de uma família nobre do Egito, Onofre tinha diante de si uma vida de conforto e reconhecimento. Mas algo em seu coração o inquietava. Ele sentia que quanto mais crescia o luxo, mais distante ficava da paz. Então, movido por uma sede interior que nenhum ouro saciava, ele deixou tudo. Entrou na imensidão do deserto, levando apenas a fé e a coragem. E foi ali, entre as pedras e o silêncio, que começou sua verdadeira vida. Durante anos, Santo Onofre viveu isolado. Não havia teto sobre sua cabeça, nem pão sobre sua mesa. Alimentava-se dos frutos que cresciam ao redor e bebia da água que brotava milagrosamente da terra. Quando a fome apertava, ele orava. Quando o frio o atingia, ele cantava hinos ao Senhor. E quanto mais parecia perder, mais ganhava interiormente. Porque o deserto, que para muitos é ruína, para os santos é escola. Foi ali que Santo Onofre aprendeu a depender somente da providência. Ele não tinha garantias humanas, mas possuía uma confiança inabalável. Aprendeu que quem entrega tudo nas mãos de Deus nunca fica desamparado. O deserto o libertou das ilusões e o ensinou que a pobreza material pode esconder a maior das riquezas, a presença de Deus. Cada manhã era um milagre. O sol nascia como testemunha da fidelidade divina. Os anjos o sustentavam, não apenas com alimento, mas com a força invisível da graça. E naquele silêncio árido, Santo Onofre descobriu que a alma que aprende a se contentar com o essencial nunca mais teme a falta. O deserto o transformou num homem pleno, livre do peso da posse, livre do medo da perda. Sua vida se tornou uma pregação silenciosa, o testemunho de que a providência não falha quando o coração confia. Por isso, ele é lembrado até hoje como o santo da abundância espiritual e do sustento inesperado, aquele que ajuda os pobres, os endividados e os esquecidos a reencontrarem o caminho da esperança. O mesmo Deus que alimentou Santo Onofre no deserto continua agindo na sua vida. Mesmo quando parece não haver saída, há uma fonte escondida esperando para brotar. Mas para encontrá-la, é preciso dar o mesmo passo que o santo deu: confiar completamente. Porque a fé só revela seu poder quando é colocada à prova. E quem caminha pelo deserto de coração aberto descobre que, onde o mundo vê escassez, Deus prepara um milagre. A economia oculta do céu. Há uma economia que não se aprende em livros, nem se mede com números. É a economia do céu, o sistema perfeito da providência divina, onde cada ato de fé é uma semente, cada oração é um investimento, e cada gesto de caridade gera lucros que o tempo não pode roubar. Enquanto o mundo fala de juros, Deus fala de graça. Enquanto os homens calculam ganhos, o céu multiplica bênçãos. Jesus revelou esse mistério em Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será colocada no vosso regaço. Essa é a lei espiritual mais poderosa já pronunciada. No reino de Deus, quem doa, recebe. Quem confia, prospera. Quem agradece, atrai abundância. Não porque Deus seja um comerciante celestial, mas porque Ele recompensa o coração generoso e fiel.
Santo Onofre entendeu isso quando escolheu o deserto. Sua pobreza não foi derrota, foi escolha. Ele renunciou a tudo o que passava para possuir o que é eterno. E ali, sem ouro, sem teto, sem recursos, experimentou uma abundância que o mundo desconhece. Cada manhã o alimento chegava. Cada noite, a paz o visitava. Porque o céu sustenta quem vive em aliança com ele. A verdadeira prosperidade não nasce da soma, mas da entrega. Quem coloca Deus no centro das suas decisões entra nesse fluxo invisível da providência. É como se o próprio Criador dissesse: agora que você confia em mim, eu assumo a sua causa. Quantas pessoas, após confiar em seus caminhos ao Senhor e rezarem com Santo Onofre, viram portas se abrirem onde só havia paredes? Quantos testemunhos nascem todos os dias de quem, sem entender como, viu uma dívida ser perdoada, um emprego surgir, uma ajuda inesperada chegar? Mas é preciso compreender: a economia do céu não é imediata, é pedagógica. Deus não distribui milagres como moedas jogadas ao vento. Ele molda o coração antes de liberar a bênção. Ensina a humildade antes da abundância, a gratidão antes do recebimento. Porque a providência não é apenas um socorro, é uma escola de fé. Santo Onofre se tornou o patrono dos endividados, não por ter acumulado bens, mas por ter descoberto que o bem maior é a confiança. Quando a alma confia plenamente, ela sai do desespero e entra na lógica divina. E nessa lógica, nada se perde, tudo se transforma. Quem aprende a viver pela fé passa a enxergar oportunidades onde antes via impossibilidades. Começa a perceber que até a escassez pode ser um terreno fértil para a ação de Deus. O que o mundo chama de crise, o céu chama de preparação. O que o mundo chama de falência, o céu chama de renascimento. Por isso, nunca subestime o poder da sua oração, da sua generosidade, da sua confiança. Cada uma delas movimenta o tesouro invisível de Deus. E quando esse tesouro se abre, nenhuma conta, nenhum obstáculo, nenhuma dívida permanece de pé. Mas antes de derramar as bênçãos, o Senhor precisa testar a confiança. Porque é na fidelidade, e não na pressa, que Ele revela o milagre. A prova da confiança. Todo milagre passa antes pela travessia da espera. É nesse intervalo entre o pedido e a resposta que Deus mede a confiança do coração. A alma impaciente busca atalhos, quer soluções imediatas, tenta controlar o tempo do céu. Mas a providência não se move por pressa. Ela se move por fé. Santo Onofre conhecia bem essa escola da demora divina. No deserto, muitas vezes orava e não via resultado algum. Dias inteiros sem alimento, noites frias sem abrigo. E ainda assim, sua oração permanecia serena, porque ele sabia que a ausência aparente de Deus é na verdade o silêncio da preparação. O céu nunca se atrasa, apenas trabalha em segredo. A demora é o teste da alma. É ali que o coração se revela. Quem confia, permanece. Quem duvida, desiste. Por isso, muitos perdem o milagre no limiar da bênção, porque não suportam o tempo da maturação espiritual. Mas os que perseveram, experimentam o que o salmista declarou em Salmo 37, versículo 7. Espera no Senhor e persevera no seu caminho. Quando a resposta tarda, não significa que Deus esteja distante. Significa que Ele está construindo algo maior do que pedimos. Às vezes, o que pedimos é dinheiro, mas o que Deus quer nos dar é sabedoria. Pedimos uma solução rápida e Ele oferece libertação definitiva. Porque o Pai não entrega migalhas, Ele prepara banquetes. A confiança é o ouro do reino. É a moeda que move a economia do céu. E quem aprende a confiar, ainda que tudo pareça contrário, já está vivendo o milagre. Porque a fé não espera ver para crer, crê para ver. Santo Onofre ensina que a paciência é uma forma de oração. Quando o fiel continua firme, mesmo sem entender, está dizendo a Deus: eu te amo mais do que o resultado, e é essa entrega que toca o coração divino. A prova da confiança é dura porque exige silêncio. Exige que o fiel caminhe mesmo quando o caminho desaparece,
que plante orações mesmo sem ver frutos, que creia mesmo quando o mundo ri da sua esperança. Mas é nesse terreno árido que brotam os maiores testemunhos. Quando a alma finalmente se rende, quando deixa de lutar contra o tempo e apenas descansa na vontade de Deus, algo muda. A ansiedade perde força, a paz volta a habitar o peito, e o milagre começa a se aproximar. O fardo torna-se leve porque a alma já compreendeu. Deus não falha. Toda espera tem um propósito, e nenhuma lágrima é desperdiçada. A fé que resiste à demora amadurece, se torna pura, sólida, inquebrável. E quando o céu vê essa firmeza, o impossível se curva. E é nesse ponto que o coração preparado está pronto para a próxima revelação. A oração que abre as portas que estavam fechadas. A oração que abre as portas. Toda mudança começa com uma oração verdadeira. Não com palavras decoradas, mas com o clamor que nasce da alma cansada. É o momento em que a pessoa, finalmente, entende que já tentou tudo e que agora só resta confiar. É nesse instante de rendição que o poder da oração se revela, porque a humildade é a chave que abre as portas do céu. Santo Onofre ensinou que quem reza com fé nunca fala ao vazio. Cada palavra dita com o coração atravessa o tempo, alcança o trono de Deus e volta em forma de providência. Há uma força invisível que se move quando alguém ora acreditando. E é essa força que tem libertado tantos endividados, tantas famílias aflitas, tantos corações exaustos. A oração a Santo Onofre é simples, mas poderosa. Ela não promete ouro, promete paz. Ela não garante riqueza, desperta confiança. E é essa confiança que muda tudo. O fiel acende uma vela, coloca diante de si o símbolo da cruz e fala, não para um santo distante, mas para um amigo que compreende o sofrimento humano. Santo Onofre, servo fiel de Deus, que vivestes no deserto sustentado pela providência divina, intercede por mim. Tu que jamais deixastes faltar o necessário, olha para minhas necessidades e abre as portas que estão fechadas. Faze com que, pela tua intercessão, eu receba os meios de quitar minhas dívidas, recuperar a paz e servir a Deus com gratidão. Amém. Quando essa oração é feita com fé, o coração muda de frequência. A mente se acalma, o medo perde força e a esperança renasce. O fiel começa a enxergar possibilidades que antes estavam ocultas. O que parecia bloqueado começa a se mover. Às vezes, o milagre não vem como dinheiro inesperado, mas como uma ideia, um novo trabalho, uma reconciliação, uma ajuda improvável. A oração é a ponte entre a terra e o céu. Ela não apenas pede, ela transforma quem reza. O coração que ora se torna mais leve, mais sereno, mais disposto a agir. Porque Deus não abençoa a inércia, Ele abençoa o movimento da fé. Santo Onofre não é invocado para fazer mágica, mas para ensinar o segredo de viver em comunhão com a providência. Quando o fiel reza, ele deixa de ser refém da angústia. Ele entrega o controle, e nessa entrega encontra força. E quanto mais confia, mais percebe que a providência é real, discreta, mas constante. A oração que abre as portas não é apenas um pedido, é uma aliança. É o momento em que o homem volta o olhar para o alto e diz, Senhor, eu confio. E essa frase, quando dita com sinceridade, tem o poder de mover montanhas invisíveis. E quando o coração se abre dessa forma, os sinais começam a aparecer. Pequenos gestos, coincidências, respostas sutis. É o céu avisando que a graça começou a agir. Mas para reconhecer esses sinais, é preciso sensibilidade. E é isso que o próximo passo da jornada vai revelar. Os primeiros sinais da providência divina. Os primeiros sinais da providência. Quando a oração é sincera, algo começa a se mover. Ainda que o olhar humano não perceba, a providência de Deus não chega com barulho, ela chega com leveza. Às vezes o primeiro milagre não está no bolso, mas no coração. É o medo que diminui, o sono que volta, a esperança que desperta sem razão aparente.
É como se uma paz discreta dissesse: confia, eu estou cuidando. Os sinais da providência são muitas vezes pequenos, mas profundos. Um telefonema inesperado, uma oportunidade que surge, uma porta que parecia fechada e se abre. Deus trabalha no invisível e manifesta sua presença nos detalhes. Santo Onofre, intercessor dos aflitos, é instrumento dessa providência. Ele age não apenas para aliviar a dívida, mas para transformar o modo como o fiel enxerga a vida. Há quem conte que, após uma semana de oração, conseguiu quitar uma conta antiga. Outros relatam que um emprego chegou justamente quando o desespero parecia insuportável. Há testemunhos de quem reencontrou a fé perdida e percebeu que a paz vale mais do que qualquer quantia. Cada história é um lembrete. A providência não falha, apenas opera de modo silencioso. Mas há algo importante a compreender. O milagre começa dentro. Quando o coração decide confiar, o exterior responde. A mudança interior atrai a mudança exterior. É por isso que a oração de Santo Onofre tem poder, porque ela alinha o coração humano à vontade de Deus. E quando a alma se harmoniza com o céu, o impossível começa a se tornar natural. Imagine uma mãe aflita, endividada, sem trabalho. Ela acende uma vela, reza com lágrimas nos olhos e entrega tudo nas mãos de Deus, pedindo a intercessão de Santo Onofre. Dias depois recebe um telefonema, uma oportunidade que não esperava, um contrato que parecia perdido. Essa mulher entende então que não foi sorte, foi providência. O céu respondeu: esses pequenos milagres não são coincidências, são respostas de um Deus que vê a dor de cada filho. São lembretes de que a fé move realidades e que Santo Onofre continua sendo canal da generosidade divina. Quando se ora com confiança, o céu responde com precisão. Por isso não despreze os pequenos sinais. Eles são os primeiros passos do grande milagre. Um gesto de bondade, uma ajuda inesperada, um alívio na alma. Tudo isso é Deus dizendo: eu comecei a agir. Mas Santo Onofre não intercede apenas para trazer soluções materiais. O maior fruto de sua ação é a conversão do coração. Ele conduz os fiéis a uma fé madura, que não depende da abundância, mas que floresce mesmo em meio à escassez. E quando o fiel começa a compreender esse segredo, percebe que a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no que se é. E é sobre essa transformação que o próximo capítulo revela. Quando a dívida se converte em devoção e a escassez se torna graça. Da dívida à devoção. Há um momento na jornada espiritual em que o fiel percebe que o milagre que tanto buscava não está apenas fora, mas dentro dele. É quando entende que o verdadeiro objetivo de Deus não é apenas quitar contas, mas libertar o coração da escravidão do medo e da dependência do mundo. É o instante em que a alma desperta para o mistério da providência, quando a falta se transforma em fé e a dívida em devoção. Muitos chegam a Santo Onofre pedindo dinheiro. Poucos saem sem receber algo infinitamente mais valioso: a certeza de que Deus sustenta aqueles que confiam. O desespero que antes dominava dá lugar à serenidade. A angústia é substituída por gratidão. A pessoa começa a ver que a abundância não nasce da acumulação, mas da comunhão. Santo Onofre, que viveu sem ouro nem posses, ensina que o coração desapegado é o solo fértil da graça. Ele descobriu no deserto o segredo que o mundo moderno ainda busca: a liberdade interior. Liberdade de não ser escravo do que se tem, nem refém do que se perdeu. Quem aprende a viver assim, experimenta um tipo de riqueza que o tempo não consome: a paz. São Francisco de Assis expressou essa verdade com simplicidade. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente estará fazendo o impossível. Essa frase revela o caminho da providência. Deus não pede grandes gestos, pede fidelidade nas pequenas coisas. Quando o homem se move com fé, o céu se move com poder. A conversão que nasce dessa experiência é profunda. O fiel passa a ver o dinheiro como instrumento, não como senhor. Aprende a administrar com sabedoria, a ajudar quem precisa,
a viver com dignidade sem idolatrar a riqueza. Essa é a verdadeira libertação, quando a alma deixa de servir ao material e volta a servir ao eterno. E então, o ciclo da providência se completa. O que antes era pedido se torna louvor. A oração que começou com lágrimas termina em ação de graças. Aquele que suplicava ajuda passa a ajudar outros. O coração transformado se torna testemunho vivo de que a fé, quando cultivada, gera frutos que sustentam não apenas uma vida, mas muitas. É nesse ponto que Santo Onofre revela seu maior milagre. Ele não apenas abre portas financeiras, mas reconstrói vidas espirituais. Transforma o desespero em propósito, o medo em coragem, a escassez em confiança. Quem antes buscava apenas resolver uma dívida, descobre que recebeu uma missão, a de viver com gratidão e espalhar esperança. Porque quando a alma aprende o valor da providência, ela deixa de pedir apenas bênçãos e passa a ser uma bênção. Mas sempre que alguém decide trilhar esse caminho de luz, o inimigo se inquieta. A fé que cresce atrai resistência. E é por isso que, antes da vitória plena, a batalha espiritual se intensifica. É sobre essa guerra invisível, o combate contra o desânimo e a dúvida, que o próximo capítulo irá revelar. A batalha contra o desespero. Todo milagre desperta uma guerra. E não é contra pessoas ou circunstâncias, mas contra o desespero que tenta se reinstalar quando a bênção está próxima. O inimigo sabe que o coração fortalecido pela fé se torna uma ameaça para ele. Por isso, quando a providência começa a se manifestar, surgem novas dúvidas, medos e tentações. É a tentativa final de impedir o que Deus já determinou. O desespero é uma das armas mais sutis do mal. Ele entra silencioso, questionando: e se tudo der errado de novo? E se Deus não fizer dessa vez? Essa voz não vem do céu. É o mesmo sussurro que tentou paralisar os santos. O mesmo veneno que quer minar a confiança dos filhos de Deus. Mas quem conhece o poder da oração, sabe que a esperança é o escudo que nenhuma força das trevas pode atravessar. São Paulo alertou em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Essa armadura não é simbólica, é espiritual. É feita de fé, oração, confissão e eucaristia. Cada vez que o fiel se aproxima dos sacramentos, o inimigo perde território. Cada vez que escolhe confiar, mesmo sem sentir, o céu vence dentro dele. Santo Onofre também enfrentou batalhas. O deserto não era apenas um lugar físico. Era o campo onde o inimigo o tentava com pensamentos de desistência, fome, solidão e dúvida. Mas ele respondeu com adoração, transformando o deserto em altar. E é isso que o fiel precisa fazer quando o desespero o ataca. Transformar o medo em oração, a dúvida em louvor, o cansaço em perseverança. O inimigo só vence quando o fiel desiste. Por isso, a resistência é uma forma de vitória. O cristão que permanece firme na tempestade prova que já não vive apenas com base no que vê, mas no que crê. A fé se torna escudo, e o amor, espada. Há um segredo espiritual pouco lembrado. O desespero é a sombra da bênção que se aproxima. Quanto maior a luta, mais perto está o socorro. Por isso, quando tudo parece piorar, não é sinal de abandono, é sinal de libertação. O inimigo se agita porque sabe que perderá o domínio. Santo Onofre ensina que não se vence o desespero com força, mas com confiança. O coração que se mantém em paz, mesmo sob pressão, desarma o inferno. A serenidade é a linguagem dos que acreditam. O fiel que ora e confia, envia ao céu uma mensagem que ecoa: Senhor, mesmo cansado, continuo te esperando. E é nesse estado de rendição e fidelidade que o milagre se consuma. Porque quando a alma vence a batalha interna, Deus manifesta a vitória externa. E o que acontece depois da guerra é sempre o mesmo. O céu se abre e a restituição começa. É o tempo da alegria, da colheita, da restauração. O momento em que o que foi perdido é devolvido com abundância. É sobre essa glória da providência, sobre o poder de Deus em devolver mais do que foi tirado,
que o próximo capítulo vai revelar. A alegria da restauração divina. Depois da tempestade, o céu se abre. O fiel que perseverou na oração, que confiou quando nada fazia sentido, começa a ver o toque de Deus em cada detalhe da vida. O que antes era dor, agora é testemunho. O que parecia perdido, volta com nova forma e novo propósito. Essa é a lei da restauração divina. Deus nunca devolve apenas o que foi tirado. Ele devolve multiplicado. A providência não é apenas suprimento, é reconstrução. Ela devolve a paz, restaura relacionamentos, renova a fé e reergue o espírito. Muitas vezes a maior bênção não está no que volta, mas no que nasce a partir do sofrimento. Porque a cruz não é o fim da história, é o portal da ressurreição. Quem foi fiel na escassez agora entende o significado das palavras de Jó, capítulo 42, versículo 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó e lhe deu em dobro tudo o que possuía antes. Essa promessa é viva e continua se cumprindo na vida daqueles que, como Jó, se mantêm firmes, mesmo quando tudo parece ruir. Santo Onofre, o eremita da providência, intercede para que essa mesma graça se manifeste no coração de quem acredita. Ele é testemunha de que Deus jamais se esquece de quem confia. Seu exemplo ecoa ao longo dos séculos. O Senhor sustenta os que esperam com paciência e recompensa os que permanecem fiéis. As histórias de quem vive essa restauração são provas palpáveis da ação divina. A mulher que não tinha trabalho e agora tem abundância. O homem que estava endividado e hoje ajuda outros. A família que vivia aflita e agora testemunha união e fé. Nenhum deles venceu por força própria. Todos foram sustentados pela mão invisível da providência, que age quando o coração se entrega por inteiro. Mas há algo ainda mais profundo. A alegria da restauração não vem apenas do que se recebe, mas do que se entende. O fiel restaurado compreende que a verdadeira prosperidade não é o acúmulo de bens, mas a presença de Deus em todas as coisas. Ele percebe que não há riqueza maior do que a paz interior, nem herança mais valiosa do que a fé. E essa alegria não é barulhenta. É serena como um amanhecer após longa noite. O coração se enche de gratidão, e o fiel sente vontade de adorar, de agradecer, de viver em estado de louvor. Ele descobre que o sofrimento foi apenas o caminho que o conduziu de volta à confiança. A restauração divina não é apenas o encerramento de um ciclo de dor. É o início de uma vida nova. Deus não remenda o que se rasgou. Ele cria algo completamente novo. E quando essa graça chega, a alma se inclina e reconhece: tudo o que vivi foi para aprender a depender de ti. E assim, a história se encerra onde começou, com um coração em oração. Mas desta vez, não pedindo, e sim, agradecendo. Porque quem prova a providência aprende que a fé é o bem mais precioso que existe. E é nesse estado de gratidão que chega o momento final. A bênção de Santo Onofre, uma prece de entrega, paz e consagração. A bênção de Santo Onofre. Agora que a alma atravessou o deserto, enfrentou o silêncio, resistiu à provação e testemunhou a providência, chega o momento da paz. É a hora de se ajoelhar diante do altar interior e receber a bênção daquele que foi sustentado pela mão de Deus no mais absoluto abandono. Santo Onofre. Sua vida foi uma pregação silenciosa sobre o poder da confiança e o mistério do cuidado divino. Feche os olhos e imagine o santo eremita de joelhos com o rosto voltado ao céu. Nenhuma riqueza, nenhum luxo, nenhuma posse, apenas fé. É nesse espírito que nasce esta oração final, um convite para que cada coração cansado se renda à graça. Oremos. Santo Onofre, servo fiel da providência, olhai por mim. Vós que vivestes no deserto, sustentado apenas pelo amor de Deus, intercedei pelos que agora enfrentam o deserto das dívidas, da ansiedade e do medo. Que o pão de cada dia nunca falte, que a esperança não se apague, e que a fé cresça mesmo entre as provações. Ensinai-me a confiar como vós confiastes, a esperar como vós esperastes, e a servir com alegria aquele que tudo provê.
Santo Onofre, patrono dos necessitados, libertai-me das amarras da escassez e conduzi-me ao caminho da serenidade. Fazei com que minha vida seja testemunho da fidelidade de Deus. Que cada dívida se torne aprendizado, cada perda se torne semente e cada luta se torne louvor. Que minha alma encontre repouso no coração de Cristo e que a paz, fruto da confiança, reine sobre mim e sobre todos os que amo. Amém. Essa oração não encerra o caminho, ela o consagra. É a entrega total de quem entendeu que o verdadeiro milagre não está apenas no que se recebe, mas no que se aprende ao confiar. Santo Onofre continua intercedendo, nas madrugadas aflitas, nas mesas vazias, nos corações que se rendem à vontade divina. Quando tudo parecer perdido, lembre-se deste ensinamento. O céu nunca esquece quem confia. Nenhuma oração sincera se perde, nenhuma fé permanece sem fruto. Deus age no tempo certo, da forma perfeita e com a generosidade que ultrapassa todo o entendimento. E quando o milagre chegar, não o guarde em silêncio. Testemunhe. Conte. Faça de sua história um farol para outros que caminham na escuridão, porque cada vida restaurada é uma proclamação viva de que a providência existe e que Santo Onofre continua sendo o amigo fiel dos que creem no impossível. Quando tudo parece perdido, é ali que o céu começa a se mover. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.